a Deus por este momento, que essa palavra venha de encontro com a sua necessidade, com segundo as razões da nossa vida espiritual, vida sentimental, vida amorosa, que Deus possa visitar você e que te possa restabelecer sua saúde mental, familiar, saúde espiritual, em nome de Jesus, amém. Pai querido, eu te louvo neste momento, nesta manhã. Ó Senhor, muito obrigado por mais este momento estar aqui ministrando a Tua palavra, falando a Tua verdade, Senhor. Ó Deus, nos ajude e nos dê graça. Ilumina, Senhor, o pensamento e o coração dos Teus filhos para compreender a palavra que vem, Senhor, da minha boca. Usa-me como instrumento mais uma vez, pela Tua grande misericórdia. Quem sou eu, Senhor, para que o Senhor possa me usar somente pelas Suas grandes misericórdias? Então fala conosco nesse dia, para o início de uma semana, que essa palavra possa ter êxito e paz e transformação em cada coração. Eu te louvo pelas cidades a qual estão nos ouvindo, onde quer que esteja ecoando a minha voz. Senhor, esse programa, fala com eles em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus te abençoe e te dê graça. Vírus que adoecem a nossa alma, vírus que nos deixa perturbados. E o salmista chegou ao ponto de dizer no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Você teria coragem de dizer para alguém te sondar você 24 horas? Estar à espreita de você, seguindo você, observando você, você convidar. Aqui o salmista está convidando Deus, dizendo, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Ele está dizendo, conhece o meu coração. Veja o que eu estou fazendo, veja como eu estou agindo, como eu tenho pensado, como eu tenho imaginado as coisas. E depois ele diz, porque sonda, ó Deus, e conhece o meu coração, vírgula, prova-me e conhece o meu pensamento, 2 pontos, vê se há em mim algum caminho mau, vírgula, e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, versículo 23 e 24. Bom, na realidade, quando nós lemos esse salmo, o que você imagina que você é? Como você imagina que é a sua personalidade, o seu caráter, a sua pessoa? Como você é quando está dentro de um banheiro? A palavra privada vem sobre a palavra um lugar privado, onde você tem liberdade de se mexer, se fazer, pensar, agir, ter ações nesse lugar. Dentro de um banheiro, sozinho, com o comportamento onde que você sentisse que qual o seu comportamento? Então ele está deixando claro se Deus poderia identificar alguma doença, alguma enfermidade nas emoções dele. É o que o salmista está pedindo. Podemos fazer com coragem esse pedido como o salmista ele conseguiu fazer? Quando alguém, por exemplo, tem uma enfermidade e ele detecta um mal, uma dor dentro de si, qual é a primeira coisa que a pessoa faz? Ir a um médico para fazer um diagnóstico. Aí vai ter exames, se é uma fratura vai ter um raio-x, ou coisa similar. Enfim, você e eu poderemos realmente fazer isso? Quando nós observamos que há em nós um trauma psicológico, uma dor da alma, alguma coisa emocionalmente nossa que nós fragmentamos sempre dentro de um sofrimento com aquilo, será que nós poderíamos dizer, Senhor, sonda-me, dá uma olhada, Senhor, dentro de mim? Quando nós submetemos as nossas vidas à luz de dentro do nosso interior para que Deus possa identificar os nossos desvalores, as nossas má ações, os nossos pensamentos malignos que às vezes correm dentro da nossa mente. Então, quando nós falamos isso para Deus, você aceita o tratamento dele? Talvez aqui agora Deus vai estar usando os meus lábios, a minha voz, este canal de rádio, para tratar com você. A minha intenção não é de forma alguma ferir o seu sentimento, a sua alma, fragmentar você mais ainda. Não, pelo contrário. Sou pastor. E o meu desejo é que você seja restabelecido e tenha saúde e paz, porque a coisa mais gloriosa que nós temos e mais preciosa da nossa vida, depois do tempo, é a nossa saúde. O maior valor que nós temos é o tempo. Se alguém lhe roubar um bem,
Se alguém lhe roubar um dinheiro, um patrimônio, alguma coisa assim, você pode um dia conquistar de volta. Ou do que fraudou, roubou, ou você com sua bênção de Deus, você restaura e consegue até muito mais do que aquilo, mas o tempo nós não podemos reaver. Então existem duas coisas na vida que nós temos que pensar claramente, sobre o tempo e a saúde. Então quando Deus ele quer tratar sobre a nossa alma, são algumas atitudes que nós devemos enfrentar dentro da nossa consciência. E com maturidade, esses traumas, eles serão superados, eles poderão vir à nossa memória e ser dolorido, emoções, elas podem trazer feridas, porém, Deus ele quer trazer a cura. E para que haja cura sobre a nossa alma, sobre os nossos sentimentos, e é enfrentar isso com realidade. É o ato de trazer à frente de nós e falarmos, Senhor, se o Senhor está revelando isso, então eu quero ser curado. Eu preciso ser curada. Então é necessário uma revelação bem definida, como se fosse um diagnóstico médico bem definido. Você imagina você sentar no divã de um hospital, no banco de um hospital, ou na cadeira frente a um médico, e ele chegar para você e dizer o seguinte, olha, você está com uma doença incurável. Como seria a sua reação, a minha reação? O médico chegar para mim e dizer, olha, infelizmente você está com câncer no estágio final. Olha, você está com ebola, você está com AIDS. Como seria isso? Qual seria a nossa reação? Eu digo para você que as doenças da alma é pior do que o ebola, é pior do que a AIDS, é pior do que o câncer. Porque você tem uma saúde plena, mas porém nas suas emoções elas estão todas contaminadas com vírus, bactérias, né? Está toda dilacerada. Então é necessário uma revelação de Deus bem definida, para que essa estrutura da nossa personalidade seja identificado o mal e haja uma rejeição e nós possamos trabalhar duramente para que Deus possa restabelecer a nossa vida emocional. Dentro da questão emocional existem os traumas, as feridas que vieram como resultado de modelos de autoridades que passaram pela sua vida, autoridades paternas, maternas, e que trouxeram falhas às vezes na liderança e nessa autoridade. Mas principalmente as nossas escolhas erradas frente às falhas que nós enfrentamos na vida. Essas são as piores coisas que nós mesmos trouxemos para dentro de nós. Ontem no culto eu estava pregando à noite, o nosso culto é às 18 horas, né? Eu estava falando sobre Gideão. Gideão foi um jovem que quando ele descobriu a sua razão de vida e a sua existência, ele era filho de uma relação incestuosa. Era uma pessoa que não tinha pai, ele não tinha mãe. E de repente ele olha para si e vê como uma pessoa miserável. Então ele era uma pessoa que tinha sérios problemas emocionais. Porém Deus chamou ele e usou ele graciosamente e ele venceu uma grande batalha e pôs Israel no devido lugar. Então, filhos, não há como Deus nos abandonar, desde que nós possamos olhar para dentro de nós, identificar os males que estão sobre nossas vidas e que possamos ser curados pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que diz que Ele se fez enfermo para nos restabelecer a saúde. Muitas vezes as nossas emoções, elas estão fragmentadas. Nós estamos doentes. Não só pelas influências, mas também pelas escolhas que nós fizemos erradas na vida. O estado da nossa emoção, coração e pensamento está comprometido. Nossas atitudes e qualidade de vida são refletidas agora, nesse momento. Talvez agora você está aí me ouvindo dizendo, meu Deus, o que esse pastor está falando aí agora? O que esse homem está falando para a minha vida? Traumas que veio da sua criação, problemas paternos, maternos, né? Maus tratos dos próprios irmãos. Eu sempre digo que os maiores maus tratos que nós sofremos, às vezes, os maiores bullying que nós sofremos, são os bafejos que a nossa família fez em cima de nós, né? E nos deram os primeiros apelidos, nos deram primeiro pronomes, nos deram atitudes sobre a nossa vida que nos deixou praticamente desnorteados, né? Vem da própria família, né? Então, é importante que nós façamos aqui um pit stop e falamos assim agora que a palavra de Deus ela venha sobre nós nessa parada agora que nós estamos dando para o almoço. Você está almoçando, talvez você não engasgue com o garfo e nem com o alimento. É importante que você reflita agora tudo que você vai ouvir.
Porque Deus ele pode estar curando a sua alma agora, curando a sua vida e dando a você um estado emocional magnífico, fertilizado para que nunca mais você seja essa pessoa amarga, sofrida, chorosa, angustiosa, né? Deus ele quer curar você. Bom, primeiro nós precisamos entender que esses fatores impedem o desenvolvimento da nossa saúde emocional. Quero lembrar que eu não sou psicólogo, né? Eu estudei um pouquinho teologia, posso dizer assim que estudei um pouquinho, estudei um pouquinho teologia, e parece que mais você desaprende do que aprende. Tem esse problema ainda, viu, Elias? É mais opiniões humanas do que, na realidade, interpretação de textos e a interpretação da exegética, né, da palavra de Deus. Que a exegética é a exégese, né, onde você vai confrontar a própria verdade com a verdade para que você a cure e enxugue o texto e saiba o que Deus está tratando conosco. Essa matéria da exegética, né? Então vamos entender aqui o seguinte: áreas de trevas na nossa vida, áreas de escuridão, áreas sombrosas na nossa vida, né? Diz aqui, por exemplo, Provérbios 28:13. O que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Você é uma pessoa que comete algum erro, algum delito, e você esconde isso? Você acoberta isso? E quando alguém lhe interpela se foi você que fez aquilo ou você estava fazendo aquilo, você muda até a sua feição e diz não, e espragueja e diz não fiz isso, não faço isso. Você tem duras colocações e transparências, parece que tão nítidas, de que você é inocente. A Bíblia diz que isso é uma trevas dentro de nós, é uma escuridão dentro de nós. Não há luz dentro do nosso ser para que nós possamos ser transparentes com aquilo que nós cometemos o erro. E depois ele diz, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. A palavra misericórdia é exatamente você tomar a dor, você tomar o sentimento por aquilo, reconhecer aquilo e tomar a dor de uma pessoa. Por isso Jesus, aliás, o grande pastor Samuel, o grande sacerdote Samuel, no momento em que Saul diz que guardou uma parte dos animais para o sacrifício, ele diz para ele, Deus tem prazer em sacrifício, Deus tem prazer em misericórdia, ele quer. Ele não quer sacrifício, ele quer misericórdia. Então, quantas vezes uma pessoa, por exemplo, você quer saber se você é uma pessoa misericordiosa? Porque se você não usa de misericórdia com pessoas, você não tem misericórdia de você mesmo. Quando uma pessoa erra com você a misericórdia, você chama a atenção daquela pessoa e amargura de você. Ele se sente ódio sobre nós. Coisas não resolvidas, pecados não confessados, medos e traumas sufocados, abusos e consciências em áreas de trevas que estão sobre nós. Compreendendo nossa saúde emocional, nós precisamos nos desaprisionar. E aí dentro desse fator nós tiramos de um cárcere a nossa alma. E o nosso estilo de vida, ele sai de todo o sofrimento e decepção que nós estamos vivendo. Nós podemos perceber que existem áreas da nossa vida que estão em trevas de uma forma tão grande que nem mesmo nós conseguimos enxergar os nossos erros. Nós conseguimos colocar uma tampa sobre aquilo, como se diz, um tampão sobre aquele negócio que ninguém vai ver e nem eu quero ver. Então esses processos, eles geram doenças emocionais e eles vão emigrando também para os nossos físicos, transmitindo para o nosso sistema imunológico, e nós vamos ter doenças que elas aparecerão fisicamente, que não serão detectadas em nenhum diagnóstico médico, porque está na alma o processo. E aí vem estresse, vem depressão, síndrome do pânico, né? Desordem de humor, você tem um humor descontrolado. Responsabilidade de terem raízes nessas áreas de trevas é muito natural em cada um de nós seres humanos. Todos nós poderemos ter esses problemas. Eu não estou livre disso, você não está livre disso. E isso vai gerar doenças psicossomáticas em nossas vidas, onde as pessoas elas farão vários exames e não encontrará nenhuma alteração no organismo. Mas o sintoma, ele insiste, persiste, e a pessoa não está bem. Mas o problema está exatamente dentro da alma. Deus, nesta manhã, quer tratar com você, quer livrar você disso. Jesus disse, eu vim para que tenha vida, e vida com abundância.
Jesus, neste momento, está tratando com você. As lágrimas que talvez você pode estar chorando, o sentimento de amargura que você pode estar sentindo agora me ouvindo. Mas Deus está trabalhando ao seu favor, Ele quer relutar contra isso, Ele quer fazer com que tudo isso seja banido da minha e da sua vida e que nós possamos viver agradavelmente bem neste mundo enquanto estamos por aqui. E lembre-se que essa vida é uma vida passageira. Quando a Bíblia fala sobre o kairós de Deus, né, que é o tempo oportuno, pode ser esse aqui agora para mim e para você. É o tempo oportuno de Deus em tratar das nossas feridas, das nossas dores, dos nossos sentimentos. E para tratar com esses vírus que adoecem as nossas emoções, é necessário estar disposto a construir um estilo de vida, primeiro de transparência, e depois livre de situações ocultas que estão guardadas na nossa alma, no nosso pensamento, nos nossos neurônios. Você precisa colocar isso à luz da oração, diretamente com Deus. Você precisa levar isso diante do Pai. Você precisa levar isso diante de Deus. E Deus, Ele quer que você faça isso. Quanto mais transparente a pessoa for, mais livre de estar sobre estes vírus, é o agraciado de Deus, é a agraciada de Deus. Quanto mais transparente você for, você estará livre desses vírus. Por exemplo, um dos vírus que está talvez trabalhando ferreamente dentro da nossa alma. Ferreamente, né? Como é isso mesmo? Ela não sabe. Ferramente, né? Cerradamente, né? Está ferrado em nós, aquilo está trabalhando, crivado em nós, e você vai tentando se largar disso, mas você não consegue. Vem a palavra passividade, uma pessoa passiva. Uma pessoa passiva. O Mateus capítulo 11, versículo 12, nos dá uma determinação um pouco sobre a questão da passividade. Desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. O passivo é uma pessoa que não faz força, que não se esforça. Ele está estagnado, está paralisado. Ah, a vida é assim mesmo, as coisas é assim mesmo, acontece assim mesmo. Ah, somos sujeitos a tantos erros, a tantas falhas, são pessoas passivas. Isso fará com que a sua alma se torne contaminada por esses vírus. A passividade, ela é uma inimiga tanto da saúde emocional como da saúde espiritual. Uma pessoa passiva, sentimentalmente, o seu humor passivo, o reconhecimento de erros passivo, olha, isso é terrível. Se nós não conseguirmos que as pessoas saiam da passividade, vamos falhar em ajudá-las. Se você é uma pessoa que não quer sair desse estado, você está acomodado a isso. Você é uma pessoa ociosa nisso, na passividade. Uma pessoa ociosa é uma pessoa estagnada, parada, né? Então, se você é uma pessoa passiva, tenha cuidado. O maior perigo da passividade é que quando ele instala em nossas vidas, ele vai minando as nossas forças morais e tornando-nos uma pessoa susceptível às imoralidades. Nós vamos abraçando as imoralidades. Tudo que é errado, tudo que é erro, tudo que é estupidez, tudo que é ignorância, nós vamos trazendo para dentro de nós. E a incapacidade de reagir frente a situações de pecados e tentações revela uma intensidade de passividade em mim e você. Quantas pessoas passivas não conseguem mais reagir contra o pecado que está dominando ela? Os desejos realmente que levam você a afastar e ficar distante de Deus, do olhar de Deus, da proteção de Deus, do amor de Deus, se torna uma pessoa passiva, e que isso fará com que você seja impossibilitado de ter as bênçãos de Deus. E as enfermidades emocionais, elas vão tomando conta da sua vida. Muitas famílias, elas estão taxadas, marcadas, quando a passividade se instala. Quando há uma figura de um modelo de autoridade, anulando toda a personalidade, gerando uma disfunção emocional na pessoa. Por quê? Porque a passividade faz com que, mesmo que aquela pessoa chegue ali e tenta submeter você a uma autoridade, a colocar você dentro de um rumo, de um norte, mas a passividade não aceita. Porque os modelos que nós temos hoje são modelos de passividade. Por exemplo, vou te dar um por exemplo, parece que hoje os casais, por exemplo, a família é assim. O filho quer que o pai adivinhe o que ele quer ouvir do pai. A esposa quer que o marido adivinhe o que ele tem que falar para ela.
não querem se comunicar. Comunicamos com pessoas tão longe, fora do nosso mundo, do nosso habitat aqui em Paraíso, na nossa região. Comunicamos com pessoas em outros países, mas não conseguimos comunicar com as pessoas que estão à nossa volta, e nem com Deus. Então, o homem, quando ele é atingido pela passividade, ou a mulher, acaba levando esse pai, o marido, à margem das suas disfunções. Nós não temos mais as funções naturais, né? De atividade, de aconselhamento, de direcionar. Por quê? Porque a passividade ela nos rouba o estilo de vida marcado pela iniciativa a tomar sobre as questões, diferenças e atitudes que se agem dentro de um lar, no trabalho ou no dia a dia. Então, para que nós possamos aprender a trabalhar para matar esses vírus dentro de nós, essas bactérias dentro de nós, existe um estilo de vida marcado pela iniciativa que faz uma diferença muito grande, é vencer a passividade. Não seja essa pessoa passiva que você tem sido. Enfrente com realidade os seus erros, enfrente na realidade o que está dentro de você. Um segundo processo que traz para nós esse vírus, ele entra dentro de nós, por exemplo, que é o orgulho. Ele, de certa forma, ele concede dentro de nós uma certa estrutura desequilibrada. Por isso a Escritura diz lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 6, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Seja humilde, não seja uma pessoa orgulhosa. Quantas pessoas, elas são fracas, e elas começam a falar da sua valentia, que é uma pessoa valente, que ela é uma pessoa que ela se mexer comigo e tal. Ela mostra a sua valentia exatamente pelo orgulho, quando que no fundo, no interior, ela é uma pessoa fraca, fadada ao fracasso. Sua alma não tem atitude alguma sobre nada do que encontra à sua volta. Uma pessoa vem, espizinha você não tem coragem de falar alguma coisa, não com ignorância e estupidez, mas falar alguma coisa para contrapor aquela pessoa e colocar ela no lugar dela, pacificamente, bondosamente. Porque as pessoas humildes, elas sabem colocar as pessoas no devido lugar. Mas a pessoa orgulhosa, ela dá coice, dá patada, como diz, e dá mordida como animal também, viu? Morde que chega a arrancar pedaço. Porque na realidade, essas pessoas, elas não têm a graça da humildade. As pessoas, elas não querem apresentar-se como fracas, por isso são orgulhosas. Elas elogiam as suas coisas têm um valor imenso, elas valorizam muito dizendo que o seu salário é um salário grande, que ela tem uma casa boa, ela quer competir. O orgulho faz tudo isso na nossa vida. A pessoa chega num lugar, ela tira uma selfie do lugar, lá na beira da estrada e fala que está em Paris. Fala que está lá em Londres, fala que está lá em Nova York. Aí eu estou aqui, estou em Londres e tal. Aí põe lá a Torre Eiffel lá, né? Eu estou aqui em Paris. Tá na opa. Que trem doido, que trem louco, gente. Gente, vamos ficar livres dessas doenças que alejam a nossa alma, alejam a nossa mente, meus filhos. Pelo amor de Deus, meus filhos. Pessoas fracas, elas precisam reconhecer que o problema existe. Então, dentro desse processo, elas constroem barreiras de autoproteção e não estão dispostas a despir emocionalmente para serem curadas. Um dos graves problemas desses que nós encontramos, por exemplo, na Bíblia, de uma pessoa orgulhosa, vamos falar aqui, está lá em 2 Reis, no capítulo 5, versículo 1 em diante, que é Naamã, o leproso. Ele vem lá do seu país, né? Ele vem lá do seu país. E vem agora para Israel. Oh, meu Pai do céu. Era Naamã um leproso. E ele sai lá da sua terra natal e vem para ser curado. Chega lá, o profeta observou que não era só o problema da hanseníase que estava no Naamã. Ele observou que ele tinha orgulho. Era uma pessoa doente da alma. Estava contaminado com o vírus do orgulho. E o profeta nem saiu para ver ele. Falou, olha, manda ele mergulhar 7 vezes no Jordão. Ixi, meu filho, o orgulho do cara saiu para fora. Além de ser um leproso agora, tinha a doença do orgulho.
Ele disse, mas que é isso? Esse cara nem sair para fora. Eu pensei que ele ia sair, colocar a mão, orar, falar com Deus, invocar Deus e tal. Tem gente, meus filhos, tem gente que vai procurar Deus e já faz o script de Deus como ele tem que agir com ela. Sabe, eu quero que Deus fale assim, assim comigo. Eu quero que Deus haja assim, assim, assim comigo. Isso é orgulho. Deus vai agir da forma como Ele quer. Deus vai agir da forma como Ele quer. Deus mandou Jonas ir pregar para Nínive. Ele não quis ir. Mandou ele de peixe. Ele não quis ir de barco, ele foi de peixe. Então, meu filho, deixe Deus trabalhar da forma. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Não você vai limitar Deus. E assim foi. Servos, viu o orgulho dele, começou a lutar com ele, ô Naamã, isso, por que não me mandou lá para mim? Tem no Rio, né? Puxa vida, por que não me mandou para lá? Agora para o Rio Jordão, água suja, turva, mas a lepra dele ia contaminar o rio, caramba, que é isso? Será que peixe não morreu com a lepra dele, não? Podemos até pensar dessa forma, em peixes ficaram leprosos. Poxa vida, mas que cabeça, como o orgulho faz com que as pessoas tomem atitudes adversas, né? E aí os caras, não, Naamã, se ele te pedisse uma coisa mais difícil, você não faria, mergulha, mergulha. Eram os companheiros de barranco. Os companheiros de Naamã pararam no barranco e foram lutando com ele até que ele entrou. A primeira vez, mergulhou. Apesar de todo o status que ele tinha, a Bíblia declara que ele era um leproso e precisava de cura. A cura da hanseníase e a cura da alma também. Quando ele despiu das suas armaduras, de suas estrelas, e principalmente do seu orgulho, e expôs as suas feridas, então neste momento, Naamã, ele é curado da sua alma. E também ao mergulhar ao Jordão, agora obedecendo o profeta, ele é curado também no físico. Que coisa gloriosa, né? Que coisa maravilhosa. Isso é maravilhoso, né? Será que nós temos a mesma disposição para sermos curados, meus filhos? Eu conheço pessoas que guardam um rancor dos pais, uma mágoa dos pais. Olha, se o seu pai não tivesse sido duro com você como ele foi, se sua mãe não tivesse sido rigorosa com você como foi, você não seria a pessoa que você é. A dureza deles, você tinha que parar para refletir. Meu pai, por exemplo, meu pai foi um grande pai. Nos deu uma educação, nos deu pão, nos orientou. Agora, papai quantas vezes me acordou para me bater. Eu não sabia nem porque eu estava apanhando. Eu não estou falando isso aqui com mágoa e ressentimento não, filho. Só estou falando... O meu pai fazia isso. Agora, eu comecei depois a pensar o seguinte, como meu pai foi educado? Como foi a maneira que meu pai com a rede do cavalo? Eu imagino como meu pai foi confrontado. Então, meu pai, ele me deu o que ele recebeu, coitado. Eu estou dizendo, coitado, ele já está em memória, já partiu para a eternidade, né? E quantas vezes conversando com ele, ele falava do seu sofrimento, das suas lutas que ele teve no seu lar desde pequeno, né? Então eu passei a entender que meu pai, ele não poderia me dar outro tipo de educação. Ele estava me dando... Então talvez você já olhou, por exemplo, o tipo de educação que seu pai teve, que sua mãe teve? Você já parou para pensar? Eu me lembro um dia que eu estava viajando com a minha mãe, nós passamos por Buritizal, minha mãe nasceu em Buritizal. Aí minha mãe contando, nós indo na estrada, ela falou, então, nós saímos aqui de pé de Buritizal e íamos no Delta fazer a compra dos nossos alimentos. Era uma alegria o dia de fazer a compra. De pé, praticamente dá quase 30 quilômetros para ir de pé e voltar. Você já parou para analisar um negócio desse, meu filho? A luta que esses pais tiveram, a vida que eles levaram, filho. Meu sogro hoje está morando conosco, de vez em quando, esses tempos eu estava dando banho nele, agora ele está conseguindo tomar sozinho, então eu deixo pelas questões dos valores, né? Até mesmo para ele próprio, isso é muito importante, né? Para o seu valor emocional. Então eu dava banho nele, quando ajudando ele a trocar, ele falava, nossa, mas que coisa boa, né? Uma casa dessa, um banheiro desse, né? Nossa, a gente tomava água de bacia, tinha que buscar água, tinha que esquentar a água, que sofrimento, que luta para poder tomar um banho.
Agora você imagina os pais dele, como foram seus banhos? Como foram para eles tomar banho? Eu me lembro que eu chegava em casas, as bacias, elas eram feitas de um cimento no chão, de um buraco no chão, onde eles colocavam a água e as pessoas tomavam banho naquela água meia suja. Porque não tinha bacia, não tinha... Meu filho, jovens, olha aqui agora, escuta aqui, cara, escuta aqui, companheiro. Você é um cara privilegiado, rapaz. Você nasceu numa geração, rapaz. Olha quantos par de tênis você tem, quanta roupa você tem. No meu tempo, minha mãe fazia roupa de saco de açúcar para nós. E não sou uma pessoa doente da alma. Não tenho a minha alma saturada, marcada por tantos sofrimentos que eu passei. Então pare e reflita isso, meu filho. Hoje você chega no mercado e pega tudo pronto. Nós, para comer um pão, tinha que fazer o pão, tinha que comprar a farinha, fazer o pão, meu filho. Nós, para comer um ovo de galinha, tinha que esperar 6, 7 meses para ela começar a botar. Para comer um frango, tínhamos que esperar 1 ano para comer. Hoje, dentro de 23 dias, você come um frango, filho. Por isso que vocês estão empanturrados desse jeito. Por isso que vocês são soberbos desse jeito. Essa juventude, essa geração, eles não pensam nos pais, não pensam na família, estão doentes. Suas almas estão mortas. Está cauterizada. Porque não sabe quanto que foi difícil a vida no passado. E olha que eu estou com 61 anos, meu filho. E eu não estou fazendo desabafo aqui não, eu estou só falando sobre essa geração como é privilegiada. Você hoje tem um smartphone, hoje você tem uma câmera na sua mão, você tem uma filmadora na sua mão, você tem um celular que você fala à distância, você tem internet, você tem... Todas essas coisas, no meu tempo não existia isso. Eu não tive televisão na minha casa até a minha maturidade, meus 16 anos. Não tinha televisão dentro de casa. Rádio, eu fui conhecer rádio com 10 anos de idade. Você imagina o que foi a vida já, meu filho? Então pare e reflita que hoje esse lar que o seu pai construiu, essa casa, essa moradia que ele construiu, o que você tem hoje, convênio médico, a escola que você está estudando, meu filho, hoje você nasceu num berço de ouro, meus filhos. O trabalho que você tem hoje, sabe qual foi o meu primeiro trabalho? Para mim começar a comprar os meus materiais de escola com 7 anos de idade? Pegar estrume de gado, vender para as madames das casas que moravam perto de nós, para poder comprar meu lápis, meu caderno. Foi assim que eu comecei a minha vida. Você está aí, meu irmão, você tem caneta de várias cores, você tem lapiseiras de várias cores, você tem caderno de várias... Todo ano você troca de bolso. Sabe que jeito que era a minha bolsa de levar material para a escola? Era uma barra de calça cortada com tiracol em cima, era um embornar. Falava o bornar. Cadê o seu bornar? Tá aqui o meu bornar. Chamávamos de embornal, né? O embornal, aquela capanga que você punha aqui, atravessava no corpo e ia para a escola. Quantas vezes eu fui com o meu sapato nas mãos e chegava perto da escola, tinha um riachozinho, lavava e calçava ele para chegar de sapato. De borracha, tipo a borracha de Amazonas, só que era sapato, não era cano longo, né? Era sapato de borracha, que queimava no pé no calor. Hoje não, meu filho. Você vai lá e fala assim, eu quero um Nike. Nike. Você sabe o que significa a palavra Nike no grego? Significa vitória. O cara é um derrotado, está com Nike no pé. O cara não tem nada na vida e está com Nike no pé e diz que ele é vitorioso. A palavra Nike significa vitória, filho. Isso dá até uma olhada aí, dá uma checada aí. Importante. A palavra Nike, muitas das vezes nós não soamos dentro de nós a vitória que nós temos hoje. Nós temos na nossa vida como se fosse um fracasso. O tênis que você calça, a calça que você veste. O meu tempo, por exemplo, você andar com a calça rasgada era símbolo de pobreza. Hoje, por exemplo, as pessoas mais ricas estão andando com calça rasgada. É isso mesmo aí, checou? Nike significa vitória. Significa crescimento, que você desenvolveu, que você é uma pessoa vitoriosa. Olha aí, cara. E o cara tá com um Nike no pé, um derrotado, não passa de ano, tá fumando maconha, tá cheirando droga, tá bebendo cachaça, dando trabalho pro pai, dando trabalho pra polícia, dando trabalho pra magistratura, dando trabalho em delegacia. E o cara diz que venceu e tá com o Nike no pé. Que vitória é essa que você teve? Do mal? Vitória do mal? No mal não tem vitória. Então pare para refletir, gente. Uma coisa mais séria do que nós imaginamos. O orgulho tem sido uma forte marca dessa geração. Orgulhosa, soberba. A pessoa chega na escola, quer mostrar o seu celular da moda do ano. Meu irmão, olha aqui o meu celular. Ó, você tá vendo aqui? Eu não estou na televisão, eu estou no rádio. Eu pensei que... Que trem doido, meu filho.
Meu celularzinho tá aqui, meu irmão, acho que é a 4ª geração agora, filho. Mas ele ainda fara. Ele fara igual papagaio. Ele tá farando ainda, filho. É isso aí, meu irmão. Vamos pra frente, meu irmão. Quantas pessoas estão em dificuldade e sofrimento? Porque o orgulho faz com que ela estoure o seu cartão de crédito. Ela não consegue ter aquilo que está dentro da sua capacidade, dentro do seu orçamento, dentro da sua vida. Olha, meu irmão, vou ser sincero, que coisa boa. Quando eu vejo uma pessoa passar num carrão, uma pessoa ter uma casa boa, eu louvo a Deus, porque essa pessoa prosperou, ela conseguiu. E quando eu olho uma pessoa que está lutando, trabalhando, eu abençoo ela, falo, olha, Deus vai te ajudar, você vai ser uma bênção, você vai vencer, você vai conquistar o que você sonha. Nós estamos com um cara aí na internet, né? Ele fala assim, eu sou o luva de predeiro, eu sou o luva de predeiro. O portuguesinho dele. Mas você vê um menino que tem uma habilidade com a bola. Agora, será que esse moço saberá depois conseguir administrar o mundo financeiro que ele vai adquirir? Porque a habilidade, o dom que ele tem, poucas pessoas têm. Que Deus ajude aquele moço a conquistar amanhã, né? E fazer coisas boas. Investir em caminhos bons. Porque eu acho que toda pessoa, por exemplo, como ele, assim, se eu fosse um cara hoje, por exemplo, que eu tivesse um domínio sobre a bola e tal, eu pensaria primeiro, sabe do quê? Nessas crianças que estão se desenvolvendo e colocar uma escola para eles terem uma faculdade boa, para eles terem uma educação boa e para eles amanhã também despertarem os seus dons, quer seja a música, quer seja a bola, quer seja o que for, meu filho. Para que amanhã eles sejam prósperos. Eu não investiria tudo isso em mim. Então, é importante nós pensarmos nisso, filho. Mas o orgulho faz com que a pessoa se torne soberba e pense em si próprio. Sabe, às vezes você até sabe como ajudar as pessoas. E você não pode. E você não pode não é porque você não tem condição, é porque você tem orgulho. É uma pessoa orgulhosa. E acaba impedindo você de reconhecer tudo isso e fazer ajuda a quem está necessitado, né? Então, que coisa boa. Eu vejo aquela senhora que fica ali, às vezes, naquele semáforo ali, né? Ela fica ali vendendo aquelas balinhas com uma criancinha pequena. E tem gente que ignora ela. Só que você não sabe a necessidade. Você já conversou com ela? Já parou para conversar, bater um papo com ela? Então, se você parasse para conversar, bater um papo com ela, então você tendo R$2, você daria para ela e não pegaria o doce. Não é porque você não quer o doce, que é orgulhoso, não. É porque ela pode passar para outro que não tem condição, que queira chupar aquele doce, uma criança, uma adolescente, enfim, que talvez não tenha condição de deixar só os R$2 com ela. Então precisamos pensar nisso na nossa vida, meu filho. Bom, dentro desse processo, estamos caminhando já para o final da mensagem. Um dos vírus complicadíssimo que eu vou falar agora, por favor, de forma alguma, não quero criar inimizade com você. Eu não quero que você me tenha como inimigo. Quando você olha numa pessoa como inimigo, é porque o inimigo já está dentro de você. Pense nisso, filho. Um outro vírus que assola, por exemplo, nós, que nos adoece, é a religiosidade. Lucas capítulo 12, versículo 1 diz, tenha cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Muitas pessoas, ou quase todas as pessoas que estão envolvidas ao processo da religiosidade, estão enfiados dentro de uma organização e não dentro de um organismo. Olha, o que é isso, pastor, que o senhor está falando? A Igreja de Cristo é um organismo, ela não é uma organização. Por isso que Jesus, quando ele ensinou sobre a questão de ofertar, ele disse assim, a minha casa não é casa de negócio. A minha casa é casa de oração. O que Jesus estava dizendo? Que uma casa de negócio, você chega com R$1 milhão, você compra com R$1 milhão. Você chega com 100 mil, você compra com 100 mil. Você chega com R$1.000, você compra com R$1.000. Agora, será que eu chego numa igreja com R$1 milhão e eu levo bênçãos de R$1 milhão? Eu chego com 100 mil, eu levo então bênçãos de 100 mil reais? Que Deus é esse que me abençoa o tanto que eu tenho dinheiro? Que Deus é esse que me abençoa o tanto que eu estou ofertando, que eu estou doando para o templo? Então isso não é um Deus, então isso é uma religião. Isso é uma organização. E organização, elas querem dinheiro, elas precisam de dinheiro. Elas precisam de investimento financeiro. Agora, uma casa de oração, ela precisa de pessoas devotas que são fervorosas em orações.
E elas só vão levar a bênção, e o tamanho da bênção será exatamente mediante a comunhão que elas terão com o Deus que ouve as nossas orações. Precisamos compreender isso claramente, gente. São esses caminhos que nós temos que compreender. Quanto tempo eu tenho aí? Eu tenho 15 minutos para falar contigo. Mais 15 minutinhos. Vamos lá. A religiosidade ela é um problema que ela cria uma maquiagem. Ela cobre as áreas de derrotas, de fracassos. Ela esconde as feridas da nossa alma. Ela fragmenta todo esse processo e também impede que o remédio tenha a cura, que é a verdade, a palavra de Deus. Ela impede. A religiosidade impede que o remédio, que seja a palavra de Deus, venha sobre você como um antídoto para curar. A religiosidade, ela nos faz ser pessoas cegas. Nós não conseguimos ver os nossos erros, nossas falhas, tornando a nossa consciência insensível e que nós não conseguimos ir a um arrependimento. Nós temos um número grande de pessoas que estão pensando dentro das igrejas que elas estão sendo salvas, abençoadas, mas, no entanto, elas estão cegas. O erro vive na vida delas. Estão distantes de Deus. Estão fora dos parâmetros de Deus. Mas Deus, nesta manhã, Ele quer te abraçar. Ele quer mudar a sua história. Ele quer abençoar a sua vida. Muitas das vezes a ministração da palavra não alcança essa pessoa, porque ela é religiosa. Ela está presa dentro de um processo de organização. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu faço as minhas doações, eu faço as minhas penitências, eu faço as minhas esmolas. Você sabe o que significa a palavra esmola? Você já viu essa palavra, Elias? A palavra esmola significa propulsão, para levantar. Significa uma mola que levanta aquela pessoa que recebe a esmola. Que dia que você deu uma esmola que levantou uma pessoa? Por exemplo, uma pessoa que está lá pedindo para você, você deve parar e não é dar para ela um centavinho, 10 centavos, R$1, 15, R$100, 200. Não, você deve perguntar o que essa pessoa precisa para não estar ali pedindo mais. Por exemplo, aquele cego Bartimeu, quando chegou a Jesus, Jesus perguntou para ele, o que você quer? Porque talvez, como aconteceu com Pedro, Tiago e João, quando eles chegaram ao templo, ele disse, dá-nos uma esmola, dá-lhe uma esmola. Aí Pedro olhou para ele e falou assim, olha, nós não temos prata nem ouro, mas nós te damos. O que é que vocês têm para me dar? Levanta e anda. Eu vou ser sincero para você, talvez igrejas hoje, olha, com todo respeito, hein, por favor, hein. Olha lá, Elias, por favor, não quero ferir ninguém. Não quero ferir ninguém. Talvez tenha igreja que não pode dizer isso, como Pedro disse para o coxo. Nós não temos nem ouro, porque cheio de está cheio de dores. Mas tem autoridade para levar e anda. Da organização e do organismo. O que é um organismo? Que gera vida. A Igreja de Cristo, ela gera vida através das orações. Agora, a organização dos homens, ela gera o quê? Um enriquecimento, patrimônio, e traz dinheiro, e traz dinheiro, e traz dinheiro, e traz dinheiro, filho. Então, isso não é a obra de Deus. Então, por baixo dessa religiosidade, existem feridas que precisam ser curadas e expostas, e somente a palavra de Deus terá o poder de fazê-la. Somente o poder de Deus. A religiosidade sempre estará ligada a uma vida de aparência sem essência, sem vida. São coisas feitas como se fosse mecanizada, pneumaticamente movidas por aqueles processos mecânicos, né? Então, essas pessoas estão vivendo uma rotina baseada em rituais, vivendo em função do que os outros vão falando e dizendo para que eles façam. Não, filho, a Igreja de Cristo, ela não vive dessa forma. A Igreja de Jesus, ela tem um discurso, ela tem uma oratória, ela tem uma palavra que ela tem poder de transformar. Ela tem um poder embasado de vir à nossa alma e trazer a cura, trazer virtude sobre nossas vidas, e nós nos tornamos pessoas diferentes. Não superficial, não aquelas pessoas mecanizadas por um processo religioso. Então Jesus, ele confrontou a elite religiosa da época
e disse: foge do fermento dos fariseus. Por que ele estava dizendo isso? Porque a religiosidade deles era como um fermento, ela crescia, ela volumava, é como o fermento no pão que vai fazendo ele crescer, mas quando você come aquele pão, ele não tem substância. Então ele confrontou essa elite religiosa da sua época. E olha, é importante que nós entendamos o seguinte, que para que nós possamos ficar livres desses vírus, as nossas emoções, elas precisam construir um entendimento e dar prioridade ao atendimento espiritual baseado nas essências da verdade de Deus e do Evangelho primórdio que é de Cristo. O Evangelho é uma mensagem que age no nosso coração e na nossa alma. E para terminar, a última parte aqui é a falta de perdão. Esse vírus é terrível. Tem pessoas que estão morrendo pela falta de perdão. O que diz lá em Marcos, no capítulo 11, versículo 25. E quando eu estiver orando, se estiver alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Quando eu não perdoo, eu estou retendo os meus pecados também. A falta de perdão tem se tornado uma grande armadilha e aprisionado muitas pessoas em um quadro emocional, onde há amargura e frustração. Deus não quer isso na sua vida. O perdão, ele não é um sentimento. Nunca vamos sentir de perdoar ninguém. O perdão é uma decisão. É algo que não vem de um sentimento. O perdão é algo de uma exigência que nós fazemos a nós mesmos. Eu preciso perdoar. É uma decisão. E por outro lado, ela é um processo. E a falta de perdão nos faz ligados ao ofensor. Você sempre estará preso àquela pessoa que um dia te ofendeu, te irritou. Sempre que você lembrar dela, você lembra com amargura, você lembra com ódio, com rancor. E se você passar por uma rua e você vê que ela foi atropelada, você fala: tomou, tá vendo? É isso aí, ó. Tomou, é isso mesmo, precisava disso mesmo. Você vê que ela bateu o carro, você vê que a casa dela arrancou o telhado, você acha bom. Porque a garantia de que você está certo, a garantia de que você está correto e que a vida sua está amarga, é você ver a desgraça dessa pessoa que um dia lhe feriu ou fez alguma ingratidão para você. E Deus não foi dessa forma. O que Jesus falou para aqueles que o acusaram? Lembre-se bem, os soldados foram pagos para prender Jesus, foram pagos para açoitar Jesus, foram pagos para poder levar Jesus para a cruz, foram pagos para pregar Jesus, mas para cuspir nele, vedar os olhos dele e dizer quem foi que bateu nele, quem cuspiu nele. Eles não foram pagos para isso, eles fragmentaram a alma de Jesus. E mesmo assim Jesus, nesse momento, sendo ofendido por tantos, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. A falta de perdão nos faz estar ligados sempre às pessoas que nos ofenderam. Pense nisso, meu filho. Então, o ressentimento, o rancor, ele nos torna pessoas amargas, amarguradas. E as pessoas que nos ofenderam, elas sempre estarão também carregadas com o peso, a ponto de todas as nossas forças se acabarem, um lembrando do outro. Um dia aquele cara lá e tal, eu feri ele, falei isso. A pessoa que o feriu, a pessoa que fez o amargor, e que acha que foi uma vitória ter feito aquilo, ela vai num sentimento de vitória, porque tem um orgulho dentro de si. Mas aquela que foi ofendida carrega uma mágoa e um ressentimento de não perdoar. Você sempre está ligado um ao outro. O perdão não significa exatamente fingir que nada aconteceu, mas sim uma decisão de reiniciar, de dar início a um projeto, tirar aquela dor, tirar aquela ferida, entregar-se à causa, e a palavra perdão vem da palavra perder. Eu abro mão do prejuízo. Eu abro mão do prejuízo emocional, eu abro mão do prejuízo financeiro, eu abro mão do prejuízo que eu estou passando, eu abro mão, eu perdoo. Eu perco. A palavra perdão vem de perder. Você fica com o prejuízo, mas você fica com a paz interior, com a saúde emocional, com a alegria de Deus, com a bênção de Deus. Seus pecados não serão retidos. Deus estará proveniente para poder atender você nas suas orações, abrir os caminhos para te abençoar, dar graça e abençoar a sua vida. Esta é a palavra de hoje para a sua vida. E fica aqui a parte final